Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. O Mata-Mata de hoje é ligado nos 4 últimos que a gente fez. Hoje será Cosan versus Raizen. Vocês já tiveram Raizen contra Vibra, deu Raizen, e agora vocês me pediram para falar, vou em Raizen ou vou em Cosan? Cosan é a holding que tem uma participação de 50% na Raizen. E esse mata-mata vai ao ar dia 19 de fevereiro, no meio do carnaval, entre um descanso e outro, entre uma folia e outra, você assiste o nosso vídeo de mata-mata. Cosan versus Raizen, como sempre a gente começa com a governança corporativa. Isso é muito importante, a governança corporativa, por vários casos que a gente já teve aí, IRB, CVC, agora Americanas. Vamos lá. A Cosan foi fundada em 1936 pelo avô do Rubens Ometo, que é o atual líder dos controladores, e depois eles começaram como usina de açúcar e depois eles transformam em 2000 na empresa como ela é agora, uma holding de vários negócios. E Raizen, que vocês viram no vídeo passado, de 2011, ela é o principal investimento e a principal receita da Cosan Holding. Lembrando que Raizen é 50% Cosan, 50% Shell. E no caso da Cosan, você também tem participações importantes. Os administradores têm 1,37%, Previ 8,86%, Capital World Investors 6,69%, BlackRock 6%, Mitsui 6%. E o Free Float é de 62%, e a Cosan está no índice de sustentabilidade da B3, igualmente a Raizen. Só que a Cosan tem ADR no mercado internacional, em Nova York, e a Raizen não tem. Isso torna mais atraente a ação. Além disso, a Cosan só tem ON, que é uma coisa muito bem vista, e é uma pena a Raizen não tem ON, não tem só ON, tem ONPN, e você só consegue comprar a PN. Então aqui a gente tem um ponto a mais da Cosan versus a Raizen. Aqui eu vou explicar para vocês quem é a Cosan. A Cosan tem 44% da Raizen, como eu falei, é o principal investimento. Tem a Compass, que é gás e energia. A Compass é a antiga Gaspetro da Petrobras. A Petrobras tinha várias participações em empresas de gás em vários estados do Brasil. Ela vende essas participações e quem controlava era a empresa Gaspetro. A Cosan compra e forma a Compass. Tem a Moove, que é de lubrificantes, que é uma associação com a Mobil. Tem também a Rumo, com 30%, a antiga LL, que é de transporte, e tem a Cosan Investimentos, que é uma empresa que faz investimentos em startups ou empresas já estabelecidas, menores, que tem uma ligação com o business da Cosan. A Raizen aqui está mostrando rapidamente o tamanho dela, vocês já viram no vídeo passado, eu não vou falar. Rumo é uma empresa de logística ferroviária, e o que ela faz? Ela possibilita que os vários agricultores que plantam pelo Brasil afora, principalmente no interior, levem suas mercadorias não apenas por transporte de caminhões, mas principalmente por transporte ferroviário, e com um custo menor e uma perda menor. E essas ferrovias vão até o Porto de Santos e também chegam em Paranaguá, São Francisco e Rio Grande. Ok? A empresa tem 35 mil vagões, 8 mil colaboradores, 1.500 locomotivas. A Compass, que eu falei para vocês, da Gaspetro, ela está aí principalmente no sul, sudeste
Centro-Oeste, uma parte do Nordeste, 2 territórios menores, e ela está justamente de olho na demanda diversificável e escalável, que é o mercado livre de gás. É um mercado que está abrindo e tem uma chance aí muito boa, e ela opera com a Comet, Comgás e Sulgás, são as principais empresas que ela tem. A Moove, que eu falei para vocês, que é com a Mobil, tem uma presença global, 650 milhões de litros por ano, 5 plantas, 2 no Brasil, uma na Europa, 2 nos Estados Unidos, e é uma área que vem crescendo bastante graças à associação com a Mobil. Tem agora a Vale. A Vale é uma participação que a Cosan fez recentemente. Ela comprou 1,5% das ações que a Vale tem no mercado, do total de ações emitidas pela Vale, e ela fez uma operação de derivativos com bancos que ela pode exercer conforme o preço que vai estar as ações nos próximos 3 anos, e ela pode comprar mais cerca de 5%, 4,9% das ações. Ela pode chegar a ter 6,5% das ações da Vale. Ela viu isso como uma oportunidade. Boa parte do mercado, inclusive eu, ficou meio intrigada se Vale tem realmente a ver com o grupo Cosan, se não foi uma distração e não apenas, se não é uma distração e num preço talvez não favorável, mas isso a gente só vai saber no futuro. Me parece que faria mais sentido ela montar operações desse tipo na área de petróleo, seja com a Petrobras, ter uma participação na Petrobras, seja tendo uma participação nas Junior Oil Companies, como a PetroRio ou a 3R, ou mesmo Enalta e PetroRecôncavo, porque estaria no business dela, seja investindo em postos onde a Shell, que é sócia dela na Raízen, já está. Então, me parece que tudo bem, foi uma oportunidade, mas teria mais a ver se fosse ligado a petróleo do que a minério. Mas a gente não sabe o futuro, vamos aguardar. E aqui as macro tendências do cenário global, que vai favorecer provavelmente o portfólio da Cosan. Óleo e gás, energia renovável, produção de alimentos, reindustrialização, biocombustíveis e digitalização. Tudo isso pode passar pelas empresas da Cosan, uma parte das empresas da Cosan. Aqui os relatórios do terceiro trimestre, eu vou comparar resultados de Cosan com resultados de Raízen, para vocês entenderem da onde que eles traem valor, quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Aqui, em primeiro lugar, eu mostro que a receita líquida da Cosan, 74% vem da Raízen. Então, a Raízen é importantíssimo para quem eventualmente vai investir em Cosan. Quando você está investindo em Cosan, você está investindo numa holding que 74% do resultado vem da Raízen, e a Raízen, boa parte do resultado vem da parte de renováveis e de marketing e serviços. Aí você tem 7% Rumo, 13% Compass, 6% Moove, Cosan é quase zero, e, portanto, esses são os outros 26%. Mas o principal é Raízen. No caso de Raízen, a receita está dividida principalmente em marketing e serviços, que é basicamente a rede de postos que a Cosan tem na Shell. Ela ficou sócia da Shell e a Shell viu uma boa oportunidade de garantir a entrada mais fácil no etanol. Tem também açúcar, 12%, renováveis, 11%. Então, o principal é a rede de postos, é dali que vem 88% da receita.
Agora a gente vai no DRE para entender cada linha da receita até o lucro líquido. A receita da Cosan cresceu 41%, Raízen 31%, margem bruta da Cosan melhor do que Raízen. Eu já tinha chamado a atenção para isso, você está vendo aqui no quadro à minha esquerda. A margem da Raízen é bem apertada, era 5,6% há um ano atrás, em 2022 virou 3,5%. Por quê? Porque o business de vender combustível, imposto de gasolina, tem uma margem pequenininha, eles recebem bem pouco da venda de cada litro de etanol, de diesel ou de gasolina. Então faz sentido essa margem. Por que na Cosan a margem é maior? Porque os outros business da Cosan compensam, em parte, essa margem menor da Raízen. E aí está em 8,9%, que já é uma margem bruta um pouquinho melhor. Despesas operacionais da Cosan subiram bastante, eu vou explicar daqui a pouco, 76%, o que fez o resultado operacional cair 10%, mesmo crescendo a receita 41%. E o EBITDA cresceu 19%, margem EBITDA ajustada de 9,4%, e a mesma coisa na Raízen, subiu bastante a despesa operacional e com 2,6%. Então, isso daí pegou na Cosan. Por que a holding Cosan tem despesa operacional menor que a Raízen, se a Raízen é controlada? Porque ela só leva 50% do resultado da Raízen para dentro dela. Então, se a despesa operacional de Raízen é 2,6, ela levou para lá 1,3, mais um bi deu esse menos 2,3. E a margem da Raízen é uma margem pequenininha, EBITDA de 4,3. E aqui a explicação, está aqui à minha esquerda, o que aconteceu. Rumo foi muito bem no terceiro trimestre, com volume recorde em função da maior safra do milho e o ramp-up da malha central, ou seja, mais uma linha para transportar commodities. A Compass aumentou também 96 milhões e isso foi devido aos resultados da Comet e da aquisição de 51% do capital da Gaspetro. E a Moove de lubrificantes aumentou 90 milhões. Tudo isso aumentou o EBITDA, o lucro bruto, mas a Raízen foi lá e reduziu em 225 milhões. E aqui eu explico por que houve essa redução na Raízen, e basicamente foi um negócio de etanol. O negócio de etanol, eu contei no vídeo passado, o negócio de etanol teve uma pressão inflacionária nos custos e despesas, o volume vendido foi menor. E em marketing e serviços, o que aconteceu que houve uma redução de 270 milhões, foi aquele terceiro trimestre do governo Bolsonaro, onde o preço da gasolina, do diesel e do etanol foi caindo durante 3 meses, caiu bastante, e com isso pegou essas empresas que compram combustível e vendem, o estoque estava lá, no dia seguinte tem que vender mais barato, você pagou mais caro, você tem uma perda. Continuando, EBITDA ajustado, eu já falei, resultado financeiro. Nas duas piorou o resultado financeiro, e esse é um ponto de atenção da Cosan e da Raízen. Isso aconteceu na maioria das empresas brasileiras, porque elas ficaram mais endividadas e a taxa de juros subiu de 22 em relação a 21, e com isso o resultado financeiro comeu uma parte grande do lucro, e o lucro caiu 50%, o lucro da Cosan, e a Raízen foi de 1 bi e 100 para 1 milhão de reais, ou seja, praticamente zerou o lucro. A Raízen teve um terceiro trimestre muito difícil. Aqui eu explico o que eu acabei de falar sobre o resultado financeiro negativo, e eu também explico o tipo de empresa que a Cosan
e a Raizen são. A Cosan é uma empresa, é uma holding de capital intensivo que está sempre fazendo altos investimentos. Para fazer esses altos investimentos, a holding e suas empresas controladas aumenta o endividamento, aumenta a produção, só que essa produção vem lá na frente o aumento. E com isso tem um tempo para chegar o resultado, e nessa fase que elas estão, lucro líquido e dividendos é uma coisa muito pequena. E o que interessa para quem gosta desse tipo de investimento, ou seja, de empresa de crescimento, o que tem que olhar é receita e EBITDA e não lucro líquido e dividendos. Na Raizen, aqui também conta essa história e falo e chama a atenção que a margem bruta da empresa é muito baixa, entre 3% e 4%, e isso faz com que o resultado final sobre muito pouca coisa, e qualquer desvio ali no trimestre, o resultado se torna negativo. Vamos agora para uma parte muito importante também, que depois de ver os resultados, a gente vê o endividamento. Será que o endividamento dessas empresas está muito grande e preocupa ou não? Vamos lá, é o primeiro problema. Cosan, vocês estão vendo aqui na terceira linha, aumentou em 39% o endividamento no ano, no terceiro tri de 21 para 22, foi para quase 40 bi, 39,8. Para um EBITDA de 12 meses de 13 bi, deu uma dívida líquida de 3,1 versus EBITDA. Já é um número um pouco preocupante. A gente gosta de empresa que tem no máximo 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, no máximo, senão começa a ficar preocupante se a empresa vai ter dinheiro para pagar seus endividamentos. Ela é uma baita geradora de caixa, mas preocupa um pouco. Mesma coisa foi na Raizen, só que a Raizen é menos alavancada, 26,8 bilhões de endividamento para um EBITDA de 11,5 bi, dívida líquida e EBITDA 2,3 vezes. Continuando, fluxo de caixa e investimentos. Lembra, o caso de Americanas foi fundamental para todo mundo acordar e falar: eu não posso olhar só o EBITDA, eu tenho que olhar o fluxo de caixa, porque às vezes o EBITDA é positivo, mas o fluxo de caixa é negativo. E esse é o caso da Cosan e da Raizen. Elas têm um fluxo de caixa operacional, no caso da Cosan, foi positivo no trimestre, em 3,6 bi. No caso da Raizen, foi negativo nos 2 trimestres. Aí elas têm que investir bastante e está na linha FC, fluxo de caixa e investimentos, 3,3 bi Cosan, 3,8 no trimestre passado. Na Raizen, investimento de 1,9 bi. Aí você faz fluxo de caixa operacional menos fluxo de caixa de investimentos, sobra quase nada. No caso da Raizen, negativo. Como que você vai, então, continuar a operar? Você aumenta o fluxo de caixa de financiamento, que é justamente quando você pega dinheiro emprestado via emissão no exterior, emissão de debêntures locais ou dívida direto com bancos e bancos privados ou bancos públicos, BNDES. E aí mostra como que a empresa consegue passar fazendo tanto investimento e tanto capital de giro. Continuando, projeção de resultados. Aqui os resultados a gente tem que fazer para depois fazer o nosso tradicional cálculo de EV/EBITDA. Eu projetei um EBITDA de 17 bi da Cosan para 2022, ela já fez 11 bi e meio em 9 meses. Se ela fizer 5 bi e meio no quarto tri, ela chega nos 17. A Raizen tem uma projeção de 15 bi. A margem da Raizen pequenininha, 4,4, Cosan margem de 10. E aqui eu coloco o resultado financeiro, ou seja, quanto que a empresa paga de juros para
toda aquela dívida que ela tem e comparo também com o EBITDA, ou seja, a empresa gera um caixa bruto, mas tem que pagar juros. 45% do EBITDA da Cosan é para pagar juros, 35% da Raízen também para pagar juros. Aqui é um ponto de alerta, de atenção. E o lucro líquido sobra quase nada, 600 milhões para a Cosan positivos e na Raízen negativo 600 milhões. E aí eu vou para os múltiplos de mercado, que vocês já estão acostumados, soma o valor de mercado, dívida líquida, dá o Enterprise Value, 70 bi para a Cosan, 60,9 para a Raízen, compara com o EV/EBITDA, a Cosan tem um EV/EBITDA menor, 4,2, a Raízen 5,3. Por que a Cosan tem um EV/EBITDA baixo? Porque as pessoas não pagam tanto no valor de mercado como poderiam pagar. Vocês estão vendo que o valor de mercado da Cosan está menor do que o da Raízen, porque quando as pessoas olham uma dívida razoavelmente alta, quase 40 bi da Cosan, falam, eu não vou comprar tanto essa ação porque eu estou com esse risco no endividamento. E aí, se ela melhorar o EBITDA, como eu espero, ela vai dar um EV/EBITDA de 4,2. A Raízen, como vocês viram no outro vídeo, tem uma dívida um pouco menor e aí possibilita um valor de mercado maior, 34 bi, e um EV/EBITDA maior, 5,3. E agora a gente chega no valuation. A Cosan tem 4,2 de EV/EBITDA, o justo para a gente seria 4,9, Raízen o justo seria 6,5, faça o preço-alvo da Levante, 23,20 para a Cosan, para uma cotação de 16,20, dá 43% de upside. Raízen, 4,70 de preço justo, cotação atual 3,30, deu exatamente o mesmo upside, 43%. Faz muito tempo que não dá igual. A última vez que deu upside igual foi quando eu fiz Cyrela e Exetec em março, abril do ano passado. E aí, no slide seguinte, aqui do meu lado esquerdo, eu comparo o meu preço justo com o do mercado. No caso da Cosan deu praticamente igual, 23,20 preço justo da Levante, e a média dos analistas 24,10. Já na Raízen tem uma discordância grande, eu com 4,70, a média do mercado com 7,11, isso eu acho que é provavelmente ligado ao IPO que foi feito na faixa dos 7,40, então o pessoal ainda ficou com preço antigo, eu acho que vão acabar uma hora revendo para baixo e pode chegar próximo do meu. Gráfico das ações, hoje está 15,80 a Cosan, vindo de 24,50 quase um ano atrás, então tem aí um espaço para ela voltar com os resultados melhorando. E no caso de Raízen, 3,31, ela veio de 7,30 também há quase um ano atrás. Então, pessoal, para concluir Cosan versus Raízen, as duas têm upside iguais. As duas têm riscos parecidos. A Raízen tem uma margem muito baixa, isso faz com que os resultados possam ficar negativos muito rapidamente. A Raízen está endividada, a Cosan está mais endividada ainda porque está na fase de crescimento. Quem gosta de empresa de crescimento e não se importa com endividamento, tem aí tanto a Cosan como a Raízen. Quem fica com o pé mais atrás em relação aos endividamentos, como é o meu caso, deixa passar e vai olhar empresas com menos risco. Pessoal, eu completo quatro mata-matas sobre o setor de combustível, sobre o setor de petróleo. O próximo vai ser Petrobras. Eu estou esperando sair o resultado do quarto trimestre para poder fazer uma análise bem feita de cada parte e vocês ficarem up to date.
Além disso, eu queria lembrar para vocês que aqui na descrição do vídeo você clica e vai receber no seu e-mail um relatório sobre Petrobras que a Levante fez a várias mãos. Vale muito a pena ler esse relatório de Petrobras. Ele fala sobre a mudança da administração e os possíveis impactos, seja no preço dos combustíveis, seja no EBITDA e no lucro, e também nos dividendos. Vale muito a pena ler. Vai lá, clica e pega seu relatório. E não se esqueça também, caso você não seja inscrito no canal, se inscrever aqui no canal, dê seu like. Também desejo a todos um bom feriado, um bom carnaval, pulando ou não pulando, e até a próxima.